falar primeiro o que que as pessoas no geral acham que é o shifting, né? Porque a minha percepção é um pouquinho diferente. Mas os shifters, eles definem o shifting como a gente ir para uma realidade paralela, uma realidade alternativa que é experienciada tão real quanto esta aqui, né? Então, a pessoa geralmente vai em estado de sono, né? Quando está dormindo, vai para essa outra realidade, com uma alteração da consciência, mas também tem métodos que fazem as pessoas irem mesmo quando elas estão acordadas, é o que eles relatam, né? É, e daí a pessoa escolhe para qual realidade ela quer ir. E essa escolha, né, é algo que é visto por eles como se fosse você não está criando uma realidade, mas que todas as possibilidades já existem, porque cada escolha que você faz na vida vai gerar uma nova realidade. Então é como se todas as realidades estivessem disponíveis. Você não está criando, mas você faz o teu script, que eles chamam que é o roteiro para ir, né? É, ali detalhando o que você quer experienciar lá nessa realidade. E o shifting, né, é a palavra em inglês para mudança mesmo, né, literalmente, que é essa mudança de realidade. Eu acho muito interessante porque, independentemente do que seja essa experiência do shifting, né, é, é real a experiência em si, né? Então, a gente não sabe definir o que é. Os shifters vêm dessa forma, né, como uma mudança de realidade para uma realidade paralela. Mas podem ser muitas coisas, né? Pode ser isso, pode não ser. Mas é interessante que muitas pessoas relatam experiências que têm similaridades. Então, é claro que a gente sabe que com as redes sociais muita gente também fala coisas para ganhar likes, né, para ganhar visibilidade, mas eu acredito assim que muitos deles estejam sim falando das suas experiências porque mobiliza muita coisa, principalmente os jovens que falam mais sobre isso, né? Então eles se envolvem muito com o shifting e é muito interessante ver a empolgação deles falando e como que eles viveram essas realidades. E assim, agora, você quer que eu fale da minha percepção também? Então, é, eu imagino que o shifting seja uma alteração da percepção da consciência. E porque a gente está sempre vivendo uma parte da consciência, né? O ego, ele experiencia uma parte da mente. Só que a nossa mente é muito mais do que apenas o ego, né? O que a gente está consciente. Tem essa grande parte inconsciente. Tem aquela imagem bem famosa, né, do iceberg, que a ponta do iceberg seria nossa realidade. Daí tudo que está para baixo, né, é o que a gente não sabe, o que a gente desconhece. É, então, eu imagino que seja uma alteração dessa percepção. Como psicóloga, eu vejo dessa forma. Também sou espiritualista, né? Então, eu vejo que pode ser possível isso também, como uma alteração da percepção da consciência. Eu gosto muito da projeção astral, por exemplo, e eu sei que os shifters não consideram que o shifting seja uma projeção astral por vários motivos que eles explicam muito bem. Mas daí entra em questão o que, que seria a projeção astral também, né? E daí, como eu já estudava projeção antes do shifting, né? Às vezes eu me pergunto se é, a projeção não possa ser mental apenas, né? Porque eles consideram que não é uma projeção astral, porque a gente não está indo para a realidade astral, para a realidade espiritual, porque, vamos supor assim, muitos deles vão para o mundo de Harry Potter, por exemplo, que é uma experiência muito comum, muita gente relata que gosta de Harry Potter e quer viver essa experiência de estar lá em Hogwarts, né? É, mas todos eles têm experiências diferentes estando nessa realidade. Vamos supor que alguém queira ser amiga da Hermione, vamos supor assim. Então, muita gente vai ser melhor amiga dela, vamos supor. E daí eles não dá para considerar que seja uma realidade apenas porque senão eles viveriam todas a mesma experiência, né? Então, se fosse no astral, por exemplo,
o astral teria lá uma versão de Hogwarts, que todos iriam experimentar. Mas, ainda assim, isso é uma percepção limitada, né? Porque a gente não sabe também tudo que o astral envolve, né? É, a gente não sabe, assim, a gente não pode afirmar com certeza, né? Os espiritualistas têm uma visão sobre o que é o astral, mas até mesmo as grandes obras, né? Da literatura, do cinema, quem acredita na espiritualidade acredita que elas foram inspiradas, né? Pela espiritualidade, que elas não vieram só da mente do autor. Então, acho que é a mesma coisa que a gente se perguntar o que é a mente, né? São perguntas muito complexas, assim, para a gente definir, não é palpável, né? Mas, enfim, resumindo, eu acho que o shifting é essa alteração de percepção e eu acho muito importante a gente ficar com a pergunta e não ter uma resposta definida, porque isso abre possibilidades de a gente aprender cada vez mais, né? Porque tudo que é vivenciado na história não é novo, né? Tudo já foi vivenciado. O shifting é um nome, né, que veio agora para falar sobre essa experiência. Mas provavelmente no passado, né, pessoas já viveram experiências semelhantes que foram relatadas de outras formas. Então, o que os shifters fazem é tentar entender onde se encaixa o shifting, né? E daí a gente pode, conforme a nossa base de vida, entender né, de acordo com a nossa experiência pessoal e tentar ir encaixando. Isso acontece com muitas áreas humanas, né? A gente não, hoje em dia a gente tem muita informação, as informações são muito difundidas na internet, então às vezes se faz uma salada de conhecimentos assim, se encaixa as coisas, né? Onde a gente acha que elas vão ali corresponder, mas não é exatamente. A gente às vezes com isso tem alguns equívocos, né? Assim, por exemplo, né, na psicologia, popularmente as pessoas falam muito de ativar arquétipos, e na psicologia tu não acha que isso é possível, mas é um termo que é emprestado. E da mesma forma a gente pode, assim, né, acabar relativizando as coisas, simplificando, né? Então, por isso que eu acho importante manter a pergunta, o que é shifting, né? Pra gente estar aberto ao mistério, né? Do que a gente não sabe, né? Como o inconsciente, por exemplo, que a gente não conhece, que é muito maior que nós. Não, o espiritualismo é justamente isso, é você não seguir uma religião, você ter várias práticas conforme você acredita que isso faz sentido. Então, assim, eu gosto muito do espiritismo kardecista, do budismo, do hinduísmo, mas eu não posso dizer que eu sigo só uma, porque eu estou sempre assim, pesquisando em várias filosofias de vida, religiões, e a psicologia analítica ela traz essa, esse diálogo. O Jung ele tem mais esse diálogo com a espiritualidade. Ele foi pesquisar muito nas religiões orientais, na antropologia. Então, assim, quando ele traz o conceito de self, por exemplo, né, ele fala que o self é uma representação de Deus em nós. Então, o self seria a nossa real natureza, assim, o equivalente do que a gente acredita que é Deus seria o self em nós, como se cada um tivesse o seu próprio Deus, né? Assim, cada um tem um self, então cada um tem essa representação, esse poder de criação, de estar criando e realmente ter as respostas para si acessando esse self. E é isso que é o objetivo da psicologia analítica, você atingir, conhecer cada vez mais, expandir a consciência e atingir o teu self. E nesse sentido eu acho que o shifting tem muito a ver com isso, porque é também uma experimentação do que é possível para o ser humano, né? Além de você estar seguindo algo que assim faz, cada pessoa segue o que faz sentido para si. E como isso mobiliza muitas pessoas, né? Eu vejo que é como se elas estivessem ouvindo mais o seu coração, assim, digamos, né? É, e indo atrás do que elas realmente acreditam, sem se preocupar tanto com o que os outros vão achar, ou com o que realmente é shifting, mas vivendo aquela experiência. Ah, sim. É,
Eu gosto muito assim, a espiritualidade para mim é a minha base, né? E daí eu enxergo a minha realidade através da espiritualidade, porque tem muito a ver com o que eu acredito da vida, como eu coloco sentido na vida. Então a psicologia também eu fui encontrar o que se encaixava, né, a partir dessa minha visão espiritual. Então, tanto a psicologia analítica quanto a transpessoal, elas trazem muito essa relação com o transcendente, com o que vai além de nós, né, do físico, com sentido maior. É, então, nesse sentido, eu gosto muito. Eu trabalho também com meditação. E a meditação é uma coisa que os jovens que praticam shift, então, é, praticando bastante. Eu acho isso muito legal porque é, é também uma experiência que a meditação em si que vai abrir portas, né, para eles se conhecerem mais e se explorarem mais profundamente, né, é, terem um recurso a mais de autoconhecimento, de desenvolver a própria espiritualidade, que a espiritualidade não é só esse contato com a religião, né, mas é o contato com o transcendente em nós, né, seja o que for que as pessoas considerem seja isso. É, então, acho muito legal e eu trabalho nesse sentido, com análise de sonhos também, na clínica, né? É, tudo isso está de alguma forma relacionado com o shift. Então, em 2022, eu estava vendo um vídeo sobre projeção astral. E daí tem um canal que eu acompanho que fala sobre esse tema, fala sobre a espiritualidade, né? É, e daí essa pessoa trouxe o shift e eu nunca tinha ouvido falar, né? Para mim era novidade. É, e daí ele trouxe numa perspectiva um pouco preocupado com o que estava acontecendo, que os jovens estavam querendo ir para outra realidade. E como ele falava de projeção, né? Ele estava interpretando o shifting como uma espécie de projeção. E daí, né, a pessoa fazer uma projeção astral sem ter o conhecimento sobre os riscos ou o que ela pode estar fazendo exatamente, seria perigoso na visão dele, mas ele também via como algo muito interessante, assim, que podia iniciar as pessoas na espiritualidade. É, e eu concordei, mas eu também discordei no sentido de ser algo perigoso, porque eu achei, eu fiquei muito empolgada quando eu vi sobre isso. Achei muito interessante, porque eu achei um movimento assim bem positivo, né? Porque são tantos assuntos que vêm à tona quando a gente fala do shift, né? Que eu acho assim que interessante que os jovens estejam se preocupando com isso, né? É, porque então inevitavelmente a gente se pergunta sobre o que é a realidade, o que é real ou não é, quais os nossos desejos, né? Se a gente quer ir para uma realidade desejada, então o que seria realmente que a gente gostaria de experienciar, né? Seja nessa realidade ou em outra. E isso faz a gente se perguntar sobre outras coisas, né? Como, por exemplo, o que é a vida, quem sou eu, o que eu quero fazer, para onde eu vou, né? É, então eu acho uma experiência assim muito, parece que algo de muito maduro do que está sendo feito, assim. Claro que tem os aspectos, né, preocupantes, mas eu vejo mais por um lado positivo. E a própria fantasia em si, que nos métodos, né, se utiliza muito das fantasias também, da visualização. E o Jung, né, defendia muito o poder da fantasia, quanto é importante o ser humano não literalizar tudo, e ter esse lado assim que vai além do palpável, né? Conseguir interpretar o mundo metaforizando, né? Não levar tudo ao pé da letra. Então ele falava muito sobre o quanto a fantasia ajuda a gente a criar sentido na vida, né? Então, isso também é muito interessante. E também que o shifting ele começou a ficar em alta, né, lá na época da pandemia, né? Então, acho que por isso também foi uma alternativa assim que ele já existia antes da pandemia, mas muita gente veio a conhecer nessa época. Então, eu acho que foi
uma alternativa saudável para sair um pouco daquele desespero que se estava na época, né? Algo assim que fez com que as pessoas tivessem algo a mais para investir, né? Foi se criando uma comunidade também, que as pessoas foram se comunicando sobre esse assunto. Então, acho que foi muito legal para sair um pouco desse peso que estava na época. Eu acho que primeiro foi um interesse pessoal mesmo, porque eu pensei, se as pessoas estão vivendo essa experiência, né, seja como for, a gente não sabe o que é exatamente, né, a gente tem hipóteses, mas ainda assim, se a experiência é vivida como real, né, e a gente pode viver ela, experienciar como esta realidade aqui, com os nossos sentidos, então é muito empolgante essa ideia, né, de o que eu vou fazer, para onde eu vou querer ir. É, se abre muitas possibilidades, né, a partir disso. Então eu fiquei muito empolgada assim com o tanto que é inovador, né? Daí assim, eu não me importo tanto em definir o que é shifting, mas sim em tentar vivenciar isso. E daí eu sempre estou ouvindo pessoas falando sobre isso e até mesmo na minha área, né? Eu fiquei muito feliz quando eu encontrei um psicólogo junguiano muito respeitado, é um senhor já de idade, falando sobre o shift. É, e o nome dele é Robert Bosnak. Acho que as pessoas que gostam do shifting já devem ter visto ele por aí. E ele é um senhor assim ele se formou no Instituto Jungiano lá na Suíça. Então, ele escreveu alguns livros, ele tem mais de 40 anos de experiência clínica, então ele realmente é alguém muito respeitado na área, assim. E ver ele falando que ele já teve uma experiência com o shifting, que ele acha isso muito interessante. Ele tem um TikTok, né, que fala sobre shifting. E daí ele está sempre gravando vídeos e falando sobre isso. E ele incentiva também que as pessoas vivam a experiência. E ele define o shifting também como essa alteração da percepção da consciência. Mas assim, aberto às possibilidades, né? Então eu achei muito legal, fiquei muito feliz quando eu vi, porque eu fico feliz quando eu vejo outras pessoas, né, falando sobre isso e falando com embasamento, né? Muitos jovens também vão buscar na física quântica, né, em várias fontes, né, para tentar entender. E eu acho muito legal porque realmente envolve várias áreas do conhecimento, né? E até mesmo por isso que é interessante a gente falar sobre isso aqui, porque daí abre para um público maior, né? E quem sabe alguém que ouve, que tenha uma outra área de conhecimento, né, possa agregar o seu ponto de vista sobre o que ela acha que pode ser essa experiência, né? Eu gosto muito de fazer os métodos, porque os métodos eles envolvem é como se fosse uma meditação guiada, mas envolve assim uma visualização, um relaxamento corporal para você entrar naquele estado mais. Quando a gente tem mais ou menos quando a gente está quase dormindo, mais relaxado, né? Daí você vai visualizando, às vezes você repete afirmações. Cada método é diferente, assim, né? Mas eles incluem um pouco da hipnose, um pouco da visualização, técnicas de relaxamento. E eu gosto de passar pelo método em si, porque eu acho muito relaxante. Eu já gostava muito da meditação antes, né? Então, da meditação sem ser a guiada, a meditação tradicional, mas a meditação guiada também acho bem legal. E então eu faço esses métodos, né? Já fiz vários métodos, tem muita gente no YouTube colocando métodos para a gente fazer, né? Tem um método que eu gravei também que é bem famoso, que é o método do vazio, que o objetivo é entrar nesse estado de consciência em que você se identifica com o universo, digamos assim, que você sente que você está conectado com o todo. Eu acho isso algo bem difícil, mas a gente pode, pela prática, aos poucos ir induzindo isso, né? Que é semelhante a um estado de meditação profunda. Então,
eu tive experiências com sonhos lúcidos, né? Em que no sonho lúcido eu tentava fazer com que aquele sonho virasse a minha realidade desejada, né? Tentava abrir portais, que eles falam que a gente precisa abrir um portal, tentava fazer várias coisas assim que são recomendadas, mas ter a experiência mesmo de conseguir ir para onde eu fiz meu script e tal, eu ainda não consegui. Mas eu acho muito interessante, assim, o processo mesmo, né? E eu não tenho pressa, né? Porque eu acho que é assim como a projeção astral, por exemplo, que é algo que você tem que fazer várias técnicas, que é um processo demorado, né? Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas é, ainda assim é algo que só pela prática em si, né? Por você tentar ter a experiência, já te ajuda, né, em várias outras áreas da vida. Então, eu considero assim continuar fazendo isso até que um dia vai dar certo. Eles falam muito sobre as nossas crenças limitantes, né? Mas daí é um ponto um pouco polêmico, eu acho, assim, porque eu não concordo totalmente com essa questão das crenças limitantes, porque sim, as crenças existem, né? Todo mundo tem várias crenças que a gente vai formando ao longo da vida e vão criando bloqueios no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Mas eu acredito que o trabalho para a gente desfazer essas crenças, desbloquear, ele tem que ser muito profundo, né? Que é o trabalho que é parte do trabalho que a gente faz na terapia, é a gente acessar o nosso inconsciente, conhecer cada vez mais sobre as nossas sombras, o que a gente não sabe sobre nós, e ir mudando isso muito aos poucos, né? Só que na internet está muito popular se falar que basta repetir afirmações, que daí a gente vai mudar as nossas crenças, ou ouvir subliminais. Eu acho que isso pode ajudar, mas não vai resolver a situação. Eu digo isso pela minha experiência com a psicologia, né? E pelos meus estudos. Porque a reprogramação mental não é algo simples, assim, não é algo que pelo menos na psicologia analítica, não é algo que a gente faça assim objetivamente. A gente tenta ir mais profundo e realmente entender o que está acontecendo. Não existe uma técnica, uma fórmula que vai ser aplicada e que simplesmente vai resolver nossos problemas. É muito particular de cada um. Então, o que eles dizem é que reprogramando as crenças você consegue ir mais rápido, por exemplo, né? Ou então que os jovens teriam menos crenças e que daí, por ter menos crenças, eles vão conseguir ter uma experiência mais facilmente. Faz sentido, mas eu acho que a reprogramação é um trabalho profundo, porque tudo aquilo que se a gente repete afirmações, por exemplo, a gente está criando o oposto no nosso inconsciente. Então, o trabalho de a gente realmente criar consciência sobre o que a gente está reprimindo, deixando para trás, é bem profundo. Isso que eu não concordo. Mas eu também acho, né, pessoalmente, assim, eu sei que muita gente não vai concordar com isso, mas pessoalmente eu acredito que a gente já teve outras vidas e que é, talvez essas pessoas já venham com experiências de outras vidas que elas conseguem resgatar mais facilmente. Eu pessoalmente acredito nisso, né? Eu tento levar isso como um hobby na minha vida, mas se eu tenho outros conhecimentos para agregar, né, eu posso contribuir. Mas ao mesmo tempo, eles também, eu aprendo muito com eles, assim, eles têm muitos conhecimentos também. Eh, mas eles estão estudando outras coisas, né? Alguns estudam psicologia também. Eh, eu acho que todo mundo pode agregar um pouco, né? Mas como psicóloga, eu me preocupo com algumas coisas que eu posso talvez contribuir, como por exemplo, assim, quando a gente tem muito acesso, né, a muitos conhecimentos e não está ainda numa idade madura, é, esses conhecimentos da espiritualidade, de outras realidades, de realidades paralelas, ou essas grandes perguntas filosóficas, né, de quem que eu sou, o que é real,
para onde eu vou? Essas perguntas podem mexer profundamente com a gente e exigem que a gente tenha uma estrutura de ego, assim, né? Uma personalidade bem formada para não se perder no meio disso, né? Para conseguir distinguir, né? O que é real, o que não é, e continuar funcional nessa realidade, né? Então, também, por exemplo, acho que o mais óbvio, assim, né? A principal preocupação que as pessoas teriam seria por que alguém gostaria de ir para outra realidade, né? Uma fuga, digamos assim. É, e daí eu incentivo muito eles também a tentarem viver o melhor que eles podem viver aqui também, né? Independentemente da realidade onde eles estiverem, porque isso de querer fugir, né? Ou de querer desesperadamente mudar e ir para um outro lugar, né? Significa que a pessoa provavelmente eu sei que não é todos, mas muita gente provavelmente esteja em sofrimento, né? E esteja, assim, querendo uma solução. Então, é importante que se busque ajuda também, né? Não só... Todos nós temos alguma forma de fuga, né? É muito difícil. A gente tem fugas muito saudáveis também, através, por exemplo, das artes, dos esportes. Mas tem fugas que não são tão saudáveis, né? Então, ainda assim, é muito importante lidar, né, com as nossas dores. Então, é, essa questão em si eu acho preocupante. Também tem muitas implicações morais e éticas na prática do shift em si, que eu já me perguntei muito sobre isso. É, mas daí cada pessoa vai ter a sua interpretação, né? Por exemplo, assim, dos limites, para que a gente está fazendo isso? Será que a gente pode controlar a realidade, né? É, a nossa responsabilidade perante a vida que a gente vive. Tudo isso a gente começa a se questionar quando a gente pensa na possibilidade de ir para qualquer lugar, digamos assim, né? Ou criar, né? É que não tem como separar, né? Porque eu, os meus conhecimentos vão continuar em mim, independentemente de onde eu for, né? Não tem como eu dizer agora vou ser psicóloga e depois não. Mas eu tento não avaliar as pessoas, por exemplo, como eu avaliaria na clínica, ou não me colocar esse peso, essa responsabilidade, né, de cuidar de alguém como eu cuidaria na clínica. Nesse sentido, eu tento separar um pouco. Mas, em mim mesmo é um conflito, assim, né? Porque a gente sempre tem que estar interpretando a realidade. É, e a partir de que ótica que você vai interpretar a realidade, né? A gente tem várias fontes, né, que a gente pode usar para interpretar o que é real. Eu tenho a espiritualidade, a psicologia, por exemplo, né? Às vezes eu vejo que elas são similares e que utilizam termos semelhantes para falar das mesmas coisas. Mas às vezes entra em conflito também, né? E daí eu acho isso assim é algo que eu levo para minha vida, né, para o meu estudo, sempre me perguntando. E daí eu encontro pessoas que já caminharam mais do que eu, né, que são mais experientes, que me ajudam nisso também. É, mas em relação ao shifting, eu acho que cada pessoa tem a sua interpretação do que pode ser o shifting, né? É, e isso é muito bom, essa liberdade, né? De todo mundo está tendo a sua experiência, experimentando, né? Então a gente está descobrindo. Manter, como eu disse, a pergunta, né? E não tentar controlar tanto, se abrir para as possibilidades, né? Ajuda bastante, porque daí eu não estou tentando tanto definir, e mais seguindo o que eu sinto, né? Seguindo o que eu acho que pode ser certo, né? E sempre realmente aberta às possibilidades. Isso é algo que a psicologia também treina muito em nós, né? Essa flexibilidade na vida, né? Não pensar tanto em termos de certo e errado. Embora a dualidade exista, né? A gente pode
transcender essa dualidade, assim, quando a gente entende também que os polos são a mesma coisa, né, digamos assim. Então, quando a gente pensa em termos de certo e errado, bom ou mal, são apenas os dois polos da mesma coisa. Então, a gente começa a se julgar menos, né? Digamos assim. Tento não me julgar tanto pelo que eu tô. O que é isso? O que tô fazendo? Será que é bom ou não, né? Eu tento mais seguir o que eu acho que vai me fazer bem e ir vendo conforme acontece, né? É o que as pessoas tentam fazer quando, por exemplo, leem um livro sobre física quântica e dizem, isso daqui que essa pessoa está relatando nesse livro é shifting, porque não tem como ser outra coisa, né? É, mas eu acho isso um pouco perigoso, porque a gente não tem como afirmar 100%, né, que aquela experiência é shifting. Isso, ao mesmo tempo, né, a gente pode pensar, por exemplo, que o que um físico fala, né, sobre o ponto de vista da física, é o modo dele de ver a realidade, né, os nomes que ele dá, que pode ser o mesmo fenômeno observado por outra ciência, ter outros nomes e estarem falando das mesmas coisas. Eu acho isso um pouco complicado, assim, de maneira geral, na humanidade, porque a gente tem, parece que um vocabulário confuso, meio restrito, assim. A gente se confunde, né? Tem, é difícil, não tem como uma pessoa saber de tudo, né? E daí, quando a gente conversa com outras áreas, parece que a gente está falando é, sobre as mesmas coisas com diferentes nomes. Mas eu tento ver isso como algo positivo, assim, né? Que as pessoas podem contribuir umas com as outras. Porque senão, se a gente fica muito fechado na nossa área, né? A gente não evolui, não cresce, né? Então, é importante, nesse sentido que eu digo, manter a pergunta. Eu tenho, claro, a minha impressão do que possa ser, né? Mas é importante não fechar, não dizer é isso, só isso e pronto, eu já sei. Eu acho, pelo menos, porque daí você está se fechando a outras possibilidades, né? Então, por exemplo, eles dizem que não pode ser sonho lúcido, porque no sonho lúcido você estaria é, controlando todos os personagens, digamos, do seu sonho. Enquanto que eles experienciam o shift como algo que eles não controlam, como uma realidade que você vai lá e dialoga com outras pessoas e você não sabe o que elas vão te falar, você não sabe o que vai acontecer, e no sonho você teria mais controle. Mas eu já vi projetores falando sobre o sonho lúcido, né? Como se ele fosse uma projeção astral, só que com menos lucidez, né? Porque na projeção astral você está sabendo onde é que você está, o que você está fazendo, e no sonho lúcido é como se você tivesse um pouco uma lucidez menor. E ainda assim, uma projeção você não controlaria a realidade, né? Então eu sempre fico me perguntando sobre todas as coisas. E claro que eu encontro respostas também, né? Mas eu acho legal não simplesmente definir, porque senão é algo muito complexo, né? A gente pensar, ir para outra realidade. E essa experiência que as pessoas tendo como se fosse muito real. Por mais que, como eu falei, eu acho que não é algo novo, porque nenhuma experiência a gente pode dizer que é nova, né, na humanidade, mas ainda assim a gente não tem uma comprovação científica do que possa ser isso, né? A gente tem especulações, e a gente tem pessoas que falam, eu li isso daqui na física, por exemplo, e acho que pode ser isso. Faz sentido na psicologia em relação a isso, mas são associações, não é uma pesquisa séria sobre as experiências dos shifters, né? Até por isso eu acho importante a gente falar sobre isso, porque na projeção, por exemplo, a gente já tem bastante pesquisa, né, empírica, é, e daí como esse podcast, né, vai para pessoas assim que possam estar mais nessa área acadêmica também, é interessante se alguém se interessar, pesquisar mais sobre isso, né, quem sabe eu
acho assim que no futuro seria muito legal se a gente pudesse ter estudo sobre isso também, né? E tentar diferenciar, fazer pesquisa se é projeção, se não é, mesmo que a gente já tenha opiniões sobre isso, né? Dentro da psicologia, a gente tem várias abordagens teóricas, né? Várias linhas de pensamento, muitos autores que diferem entre si. Então, como eu estava falando na psicologia analítica, o Jung valoriza muito a fantasia nessa construção de sentido e também o contato com o self, que é favorecido na meditação, por exemplo, que é esse contato interior, né, essa interiorização que a meditação, por exemplo, vai favorecer a expansão da consciência. E ele fala também da importância da individuação, que é uma meta que não é possível de ser realizada, é uma meta, é um ideal, porém que sempre deve ser perseguido, assim, é, mas que seria semelhante à iluminação, por exemplo, que é nós termos essa consciência total do self, que muitas pessoas conhecem o self como o eu superior, o eu maior. Então, o shifting, eu vejo que essas práticas do shifting aproximam as pessoas disso e também são um movimento em direção à individuação, justamente por ser algo profundo da alma delas, assim, um desejo, algo que mobiliza muito, que faz com que as pessoas se interessem, pesquisem, tenham experiências. Então, eu sou muito a favor de que sempre a gente siga o que nós realmente acreditamos, independentemente do que seja isso. Se você tem uma vontade, né, vá atrás da vontade, pesquisa, se interesse, vá mais profundamente nisso, não ignore o que parece uma vontade, porque talvez muita gente ache interessante, né, mas se julgue. Daí, dentro disso, acho que muitos psicólogos podem passar a julgar num olhar muito racional, assim, no sentido de que é, por que que as pessoas estão querendo ir para outra realidade, ou então quais os riscos, também tem essa patologização, né, do nosso comportamento, então eu imagino que possa ser relacionado com uma despersonalização, com uma perda de contato com a realidade, ou então com um risco de um surto psicótico, uma esquizofrenia, né, delírios, né, que a gente poderia pensar em todas essas hipóteses. Mas eu acho que não é tão é, produtivo, não é legal assim, a gente pensar no ser humano num sentido patologizante, né, em enquadrar as pessoas, e sim a gente tentar ver o que faz sentido para cada um, numa visão mais profunda, assim, do que cada um precisa, do que o seu ser mais profundo mobiliza, qual o desejo que a pessoa tem, né? E a mesma estrutura de personalidade da pessoa tem que já ser uma estrutura predisposta, né, a ter uma esquizofrenia, algo assim mais grave. Então não é tão simples assim que uma pessoa vá se perder nesse sentido, mas claro que como tudo na vida tem seus riscos, né? Tudo pode ser usado para o bem ou para o mal, então a gente sempre tem que ter cuidado, né, ao lidar com o inconsciente, mas eu acho que, né, é também assim muito animador ter essas experiências e ter essa curiosidade, né, e se perguntar, né, que mais é possível na vida, o que que eu posso fazer com a minha vida, né, o que que eu quero fazer. E eu acho que o shifting abre para esse autoconhecimento, né, para essa expansão da consciência. Eu entendo, é realmente algo para se pensar. E eu sou uma pessoa assim muito sonhadora, isso sempre fez parte da minha personalidade. Então, para mim sempre foi muito importante a fantasia. E como eu, né, existem outras pessoas que têm essa personalidade mais introspectiva, que sonham mais, que fantasiam mais. E eu acho interessante que cada pessoa siga, né, a sua predisposição, né? Tem pessoas mais extrovertidas que vão mais
buscar, né, alternativas na relação com as outras pessoas, do que em si mesmo. É importante a gente tentar ter um equilíbrio, mas ao mesmo tempo respeitar a nossa personalidade, né? E também, como eu estava falando antes, pela pandemia, eu acho que isso se acentuou, porque foi um momento em que a gente foi obrigado a ter essa interiorização, né? Que às vezes foi um privilégio também poder, né, ter a interiorização. Mas a pandemia, de uma certa medida, ela nos obrigou a ficar mais conosco, né? A explorar mais o universo interior. E talvez até mesmo tenha sido uma exigência sincrônica assim na nossa época, né? Porque a gente vive tão para fora, tão querendo sempre se relacionar e com a internet também, tudo é para os outros, parece, né? Então, uma necessidade também da gente se interiorizar apareceu na nossa época, né? Com a pandemia. Eu interpreto isso como algo que fez com que a gente obrigatoriamente olhasse mais para o nosso interior, para as nossas vontades, para quem a gente é. Né? E quem foge dessas questões, em algum momento vai ter que se deparar com elas, né? E tem pessoas que tentam fugir dessas questões a vida inteira, né? Então eu acho muito positivo que os jovens estejam pensando no shifting, por mais que ele possa ser interpretado como uma fuga também, porque inevitavelmente ele vai trazer essas questões à tona em algum momento. Porque quando a pessoa se depara, né, com essa possibilidade de ir para outra realidade, ela tem que começar a entender como que isso seria possível, né? E que realidade é essa? O que é que a gente vive, né? E para onde nós queremos ir? Quem nós somos? Então, em algum nível, eles vão ter que se perguntar sobre essas coisas, mesmo que talvez de forma mais inconsciente. Então, eu acho que foi uma necessidade da época, embora o shifting também tenha surgido um pouco antes, mas teve um estouro nessa época. E também pode ser, né, que as pessoas estejam com baixas alternativas, assim, com alternativas pobres de resolução dos seus problemas, né? É, e daí, claro, como psicóloga, eu defendo que as pessoas busquem ajuda, né? Façam terapia, tem várias opções, tem a terapia social também, porque às vezes as pessoas não fazem por uma questão financeira. É importante a gente valorizar a terapia também, mas eu entendo que é uma questão social também. Porém, por isso que eu também tento trazer algum conteúdo gratuito, um pouco, né? Mas é importante que a gente tente viver o nosso melhor aqui, claro. Mas, né, é, todo mundo tem algum tipo de fuga, e às vezes as pessoas vão para a bebida, para as drogas, para outras coisas. Não que eu esteja condenando, mas pode ser coisas que vão fazer mais mal do que o próprio shift, né? Não, também o shift eu não acho que faz mal, mas eu acho assim que a gente não pode ser simplista ao ver isso, né? Eu entendo que algumas pessoas possam ficar preocupadas, mas eu, de forma geral, eu vejo como algo positivo, assim, e pela espiritualidade também eu acredito que a gente vai passar por uma transição planetária, mas esse é um outro assunto. Mas eu acredito que estejam vindo mais espíritos, assim, que sejam mais evoluídos. Eu acredito que esses jovens possam ser também, assim, parte dessa evolução do nosso planeta. Mas eu vejo novamente como esse exercício da fantasia, né? É, de tentar entender quem nós somos e o que nós queremos, né? Quais as nossas possibilidades. Porque se fosse dada a possibilidade, todo mundo quer mudar uma coisa ou outra, né? Essa coisa de autoestima pode ser um ideal, né? Não precisa a gente estar perfeito para se gostar, mas também a gente nunca vai se gostar 100%, né? Isso seria um ideal inatingível. Mas é interessante, tem essa preocupação, mas é interessante que haja esse exercício, né? Eu acho que é legal que os jovens levem isso também como uma possibilidade, assim, de como que eu posso ser nessa realidade, mais como o meu eu da DR, digamos assim, né? Da realidade desejada. Como que eu posso viver isso, né? Essa personalidade mais aqui.
Eu acho que essa pergunta, eles vão acabar se deparando também nessas tentativas, né? Mas sim, tem essa questão da autoestima e tem várias questões que a gente pode se perguntar por que mudar, né? Para que mudar? É, a gente pode ver dos dois lados, né? Do negativo, do positivo. Pode ser preocupante, mas eu é, não acho assim que seja algo tão fora do habitual. Eu acho que todo mundo tem coisas que quer mudar em si. Bom, daí é uma questão bem pessoal mesmo, mas assim, do modo como eu vejo a vida, né? E eu vejo a vida como o nosso objetivo, assim, né? Seria aprender a amar os seres, né? Seria realmente estar aqui para aprender a amar a nós mesmos e amar os outros. Eu acho que essa seria a máxima expansão da consciência, o amor, né? Porém, um amor mais, digamos, mais puro, assim, né? Mais incondicional por todos os seres. Mas esse sentido é ideal, né? É uma questão pessoal minha. Todo mundo constrói o seu sentido, né? De acordo com o que acha, né? Então, nesse sentido, eu pensei qual é a melhor realidade que eu poderia viver, né? Uma realidade mais amorosa, uma realidade em que as pessoas conseguissem amar mais umas às outras, serem mais solidárias, terem mais compaixão. E daí eu pensei assim, em ter menos antagonismos na vida, né? E viver essas experiências de um amor mais puro, na medida do possível, do que a gente imagina que seria um amor puro, porque a gente não consegue também entender o que seria nisso, né? Mas eu entendo também que a gente não viver essa perfeição, esse ideal na nossa vida, né? Também é positivo, porque é a partir dos contrastes que a gente cresce, né? Que a gente evolui, que a gente aprende, né? A partir do que você não gosta, você vai definir o que você gosta. A partir dos teus sofrimentos, você vai conhecer mais a si mesmo, né? É, encontrar outras alternativas. Então, eu acho que todo mundo tem, assim, algo que gostaria de viver e que é barrado pela realidade, né? Mas hum, as pessoas querem viver as mais diferentes experiências, né? É muito comum, assim, querer ter experiências de super-heróis, por exemplo, né? Ter superpoderes, viver essas coisas. Isso, particularmente, não me atrai muito, né? Eu acho, assim, que, que ter superpoderes não é algo que me mobiliza tanto, mas, enfim, é muito particular de cada um. Eu acho importante cada um ter a liberdade também de decidir, de pesar o que é bom para si ou não é, mas ao mesmo tempo ficar atento, porque se você tá todos os dias se dedicando ao shifting, né? Claro, se você consegue se organizar e ter outras atividades, tudo bem. Mas se isso vira uma obsessão, né? E você só quer fazer isso e acaba deixando a tua funcionalidade de lado, né? Deixa de sair com outras pessoas, deixa de estudar, deixa de trabalhar para viver isso, né? É algo que pode, é o extremo do escapismo, né? E, claro, as pessoas podem fazer isso com muitas coisas, não só com o shift, mas quando chega nesse nível, né, da pessoa ficar muito intensamente, por muito tempo, por um longo período, né, preocupada com isso, eu acho que daí é um sinal de alerta bem grande, assim, de tentar parar um pouco, né, e buscar uma ajuda, buscar entender por que que isso está ganhando uma dimensão tão grande na vida da pessoa, né? Isso é complicado, porque eu acho assim que proibir vai fazer que a pessoa queira fazer mais ainda, vai gerar uma revolta. E a proibição, sou contra a proibição, assim, como psicóloga,
porque isso não vai ser produtivo. Eu acho que é importante abrir o diálogo, né? Entender por que que o jovem está querendo fazer isso, se interessar, não julgar tanto, porque a gente pode aprender muito com eles ou né, ouvir nesse diálogo, né? Acho que eles podem trazer assim muito eh, dos conhecimentos deles, que não são poucos. Eu fico impressionada com tanta coisa que eles dizem que é interessante assim. E dos desejos deles, né, das dificuldades. Então, eu acho muito legal que quando os pais conseguem se abrir e realmente entender o que, que os filhos estão passando, porque assim eles vão ver, os filhos vão ver os pais como alguém que pode ajudar eles, que pode, com quem eles podem contar, que pode confiar, né? Enquanto a proibição vai gerar, é, ou o controle excessivo vai gerar o oposto, né? Mas, ao mesmo tempo, é só com a maturidade que a gente aprende realmente a se cuidar, né? A ter os limites bem estabelecidos. Então, um pouco de cuidado nesse sentido, de um pouco de limite é importante, né? Limites são importantes, mas assim, quanto mais o adolescente vai crescendo, né? Mais eu acho que é importante também respeitar a liberdade dele e a autonomia, né? Porque ele está bem nessa fase de entender quem ele é e de querer se libertar, né? De querer fazer algo com a personalidade dele. Então, simplesmente barrar isso e proibir seria algo muito prejudicial, do meu ponto de vista. A adolescência, né? Ali a pré-adolescência, a maioria deles estão na adolescência, uns 14, 15, 16, 17, até mais velhos. É um período em que a pessoa está formando a personalidade, tem, né, opiniões mais fortes, mais radicais, menos flexível, justamente para que ela possa se posicionar no mundo, né, e criar essa identidade. Então, nessa busca pela identidade, né, vão surgir vários interesses e é importante explorar esses diferentes interesses. É muito legal quando as pessoas têm a oportunidade, né, de explorar diversos interesses, porque assim eles vão ter uma base maior, né, na vida adulta para entender para onde eles querem ir, quem eles são realmente, o que, que faz sentido para eles. E o shifting pode ser algo que mobiliza muito os interesses e que abre muitas possibilidades, né? Porque se a gente for imaginar poder ir para qualquer realidade, poder escolher, né, qualquer coisa, então é um exercício bem vasto, assim, né, rico de fantasia, de você imaginar o que, que é possível, né? O não dualismo é acreditar que não existe polaridades, né, que tudo é uma coisa só. E a gente aprende a partir dos opostos, né? A gente sabe o que é certo, experimentando o errado, o bom, experimentando o ruim, a dor, é, experimentando a alegria e vice-versa. É, então a gente se define a partir desses opostos. Mas ao mesmo tempo, esses opostos, eles parecem que são duais, mas eles são apenas dois polos com diferentes energias da mesma continuidade, né? O Jung ele fala sobre isso. Os opostos, eles vão inevitavelmente, um vai se reverter ao outro na vida, porque quando a gente está muito num polo, muito num extremo, é porque no inconsciente está a potencialidade oposta, em igual medida. Então, uma pessoa que está sofrendo muito, por exemplo, ela tem um grande potencial de se transformar e de ser uma pessoa que vai viver livre de tantas dores, né? Isso vale para todos os opostos, né? Todo polo guarda no seu outro polo um potencial, né, de se reverter. Isso também se fala nas filosofias orientais, né? Que foi de onde Jung tirou isso, né?
que os opolos são a mesma coisa, os dois lados da mesma moeda, né? Então, a gente precisa da dualidade para aprender, mas ao mesmo tempo é tudo uma coisa só. Então, o vazio ao mesmo tempo é o todo, né? É cheio de potencialidades. É, no nada está tudo também, né? E como tem nas leis herméticas também, no micro está o macro, enfim. Então, às vezes as pessoas interpretam o não dualismo como não existindo esses polos, mas eu vejo assim como é um paradoxo, né? Porque as duas coisas. A partir do momento que existem os polos também, você coloca que é o todo, né? Os polos são a mesma coisa. Então, no shifting, exatamente, eu acho que eles veem esse não dualismo para você ver que você tem todas as potencialidades dentro de você. Então, você não é dual. Acho que nesse sentido também da realidade, que tudo é uma realidade só. Daí entra também outras questões, né, do espaço-tempo, que tudo acontece ao mesmo tempo. Então, a gente pode entrar em muitas questões complexas a partir disso. E o perma-shifting também é um paradoxo, né? Porque você dizer que você vai permanentemente para uma outra realidade, né? Nunca vai ter como você saber, porque se alguém foi permanentemente não voltou, né? Então, realmente é, um, é algo que não tem como a gente comprovar, mas ao mesmo tempo é preocupante a gente entender, pensar assim que alguém queira mudar permanentemente, né? É, quer dizer, depende do ponto de vista do que seria preocupante, mas por que que essa realidade aqui tá tão ruim assim, né? Claro, a gente sabe que a gente vive num mundo complicado, mas ao mesmo tempo, será que está faltando tantos recursos, né? A pessoa não tem recursos para tornar a realidade dela melhor, né? E nesse sentido que a psicologia do Jung fala da importância da gente não literalizar a vida, né? Porque a gente encontra sentido na vida quando a gente sai dessa realidade nua e crua, assim, dessa frieza de isso é por causa disso, e objetivamente toda essa utilidade, esse mecanicismo, quando a gente cria os nossos sentidos, né? E não simplesmente é engolido por uma realidade assim que parece sem um sentido em si, né? A gente cria o sentido e quando a gente não literaliza a realidade, a gente utiliza da fantasia, das imagens, do contato com o inconsciente para isso, se cria um mundo interior rico, e é a partir desse mundo interior que a gente vai também criando o mundo exterior, né? Tendo nossas ações de um modo diferente, porque a realidade objetiva em si, ela é uma projeção da nossa consciência também, porque uma mesma pessoa pode ver a mesma realidade, diferentes pessoas veem o mesmo acontecimento, né? Só que interpretam de diversas formas. Então, assim, a realidade ela é muito subjetiva também. E nesse sentido, a gente, quanto mais rico o mundo interno, né, mais a gente consegue também atuar no mundo externo com uma riqueza maior. Então, depois que eu comecei a falar sobre isso nas redes sociais, algumas pessoas me procuraram, né, para fazer terapia justamente por causa disso. O que eu acho interessante porque é muito difícil a gente desvincular a pessoa do psicólogo em si, né? Claro que isso não é um consenso dentro da psicologia. Tem linhas que dizem que a gente precisa separar, assim, muito claramente o psicólogo da personalidade. Mas na psicologia analítica, a gente acredita que o paciente se beneficia da personalidade do psicólogo também. Então, nesse sentido, eu ter vários interesses, como o shift, a espiritualidade, a meditação, vai ajudar com que as pessoas, eu divulgar isso, né, vai ajudar com que as pessoas que têm interesses semelhantes se sintam mais à vontade e me busquem justamente por causa disso, né, assim como eu, quando eu quero fazer terapia, também busco psicólogos que vão me entender melhor, assim, né, porque entra um pouco da experiência pessoal da pessoa no processo, embora a gente também tenha teoria para embasar e separar isso.
E daí, nesse sentido, assim, não posso, assim, entrar em detalhes para respeitar o sigilo, mas eu acho muito legal, quando as pessoas contam da realidade desejada delas, né, e das experiências, porque isso vai estar cheio do mundo interno delas, né, das projeções que elas fazem no mundo, eh, das fantasias, e a partir desses relatos a gente também vai entender melhor quem são as pessoas aqui nessa realidade, digamos assim, né? E sobre os desejos delas, sobre o que elas pensam da vida, sobre quem elas são. Então, contribui também que a pessoa se sinta à vontade para falar sobre o que ela quiser, né? Tudo faz parte da terapia do mundo interior da pessoa. Na verdade, eu não sei, porque eu não leio muitos comentários. Mas, mas eu não me atenho muito a isso. É que eu acho que quando a gente está se expondo na internet, assim, ou em qualquer lugar, sempre vão ter pessoas que vão criticar e pessoas que vão gostar. E isso faz parte da nossa autoconfiança, nossa autoestima, a gente é, não se deixar parar por isso, né? E ao mesmo tempo também não levar isso como algo assim ruim, porque uma crítica às vezes pode ser agressiva, mas às vezes mesmo sendo agressiva pode contribuir com você, né? Em fazer você pensar por outro lado. Então, quanto mais quanto mais autoconhecimento a pessoa tem, menos projeção ela vai fazer assim nos outros, porque a gente sabe que sempre quando a gente se irrita com alguma coisa, né, na psicologia a gente fala isso, quando a gente se irrita, quando algo nos toca muito profundamente e nos provoca sentimentos negativos, é porque tocou num problema nosso, não é do outro, né? O outro é como se fosse um instrumento que apareceu ali para me dar essa mensagem e tocou num problema meu. Mas o que o outro fala tem mais a ver com ele, mas se tocou em mim, daí é um problema meu. Então, assim, podem ter críticas, né? Só que nesse sentido eu acho que se houverem críticas, eu vou tentar ver de uma forma assim mais no que pode contribuir, né? Por que isso está me mobilizando? Como é que eu posso aprender com isso? Mas em relação aos psicólogos em si, eu acho que eles não acompanham muito assim, ó, então, eu acho que não chegou muito na psicologia ainda esse assunto. Então, é, ainda não está tendo esse acesso, né? E em relação aos shifters, eu acho que por eles serem, na maioria, jovens, é natural que eles tenham opiniões bem, assim, enfáticas, né? Porque eles estão nesse momento de se revoltar com as coisas, que é muito positivo, porque é assim que eles constroem a personalidade deles. Então, é mais provável que eles vão se revoltar com uma coisa ou outra, mas eu tento passar as, as informações de uma forma assim que é, não agrida as pessoas, né? Porque eu acho que é muito mais importante com que cada um siga o que acha certo, né? Não quero impor a minha verdade, né? Não existe uma verdade, assim, existe o que cada um acredita e segue, né? E eu posso muito bem estar errada e crescer com o que os outros vão falar. Ah, eu espero que sim. Eu não sei, porque pode ser que seja um movimento passageiro, né? Mas se o shifting continuar como, se expandindo como tem sido, porque as pessoas estão falando que o shifting está saindo da bolha, né? Eles dizem assim. E eles não gostam que o shifting esteja saindo da bolha. Talvez eles até não gostem que eu esteja falando aqui. Mas eu acho importante porque a partir do momento que outras pessoas de outras áreas vão ouvir sobre isso, né, a gente pode agregar conhecimentos. Acho que tem muito medo dessa crítica realmente. Acho que quando sai da bolha eles têm medo de serem criticados, porque é claro que muita gente vai ver os perigos do shifting, e o jovem muitas vezes não vai saber lidar com essa crítica, né? Vai ter medo da crítica, insegurança maior. Então, dá um certo medo, mas eu vejo como muito positivo no sentido de expandir o conhecimento sobre isso e contribuir cada vez mais. Então, eu espero, assim, que saia da bolha e que cada vez mais profissionais de diversas áreas escutem falar sobre isso.
principalmente na projeção astral, já tentei conversar com alguns projetores sobre isso para entender se eles acham que é a mesma coisa ou não, mas não consegui acesso a eles. Mas talvez, né, daqui a algum tempo a gente consiga ter esse diálogo maior. É, tem bem esse senso de comunidade mesmo, de se proteger, né? Que é positivo por um lado, porque as pessoas estão se sentindo seguras para compartilhar o que elas vivem uns com os outros ali. Mas ao mesmo tempo tem esse medo de que os outros não compreendam, não concordem com eles, é claro. Porque é um pouco inconsciente também, né? Porque se outras pessoas disserem que não concordam, isso vai fazer eles se questionarem sobre o que eles estão fazendo também, né? Mas, ao mesmo tempo, quanto mais a pessoa ganha segurança sobre o que ela está fazendo, né, vai flexibilizando as próprias opiniões, mais ela vai conseguir olhar para isso como algo positivo. Enfim, eu entendo essa insegurança também. Foge um pouco do controle, né? Não vai ter como esconder o shifting das pessoas. Já, já, já é algo que é maior do que se possa controlar, né? Então, é, as pessoas que realmente se interessam em assuntos semelhantes vão acabar descobrindo. Também é uma questão de afinidade, né? Porque muita gente vai achar que é besteira e não vai ligar muito. Acho que o mais importante é que as pessoas confiem no, no que elas acreditam, independentemente do que seja shift, que elas mantenham essa curiosidade pelas diversas possibilidades, pelo que a realidade guarda para cada um, né? Seja ela qual for, e que sigam a sua bússola interna, né? Eu acho que isso é algo que os shifters já conseguiram perceber, que não se apegam tanto aos conceitos ou ao certo e errado, e sim eles acreditam que as possibilidades são muitas, e isso eu acho que abre para a vida, né, um olhar mais amplo, e que nesse sentido o que a gente desconhece sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o universo, é muito maior, né, do que a gente conhece, as nossas certezas. Então, é importante manter esse respeito e essa curiosidade também, mas também um respeito e um cuidado pelo que a gente não conhece. E é muito legal que as pessoas estejam tendo as suas experiências, estejam se explorando e se abrindo, né, para o que é possível, se escutando, sonhando, né, mas também com os pés na realidade. Isso que eu acho mais importante.